Olá, bem-vindos a mais um episódio desta Walking Meeting, agora em formato podcast. Estamos em Santa Mar do Eiras, no Pardão. Já está a começar a ficar escuro, diria que estamos no lusco-fusco, mas prontíssimos para alguns quilómetros de boa conversa com o André Novaes de Paula. Vamos falar sobre um facto: o marketing digital não existe. É uma espécie de batalha nossa no departamento de marketing. E quando percebemos que o André é um forte aliado, concordámos que esta seria uma boa oportunidade para conversarmos sobre este tema e ajudar a melhorar o seu entendimento. Vamos a isto, André? Vamos lá. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema, sem lugar fixo e apenas uma única condição: 5 km de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calça os ténis? Venha connosco. Deixa-me começar por apresentar de forma muito breve. O André Novaes de Paula é o responsável de estratégia criativa da Direct Media, uma agência de marketing relacional e digital. É diretor da Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, é também coautor do livro Marketing Digital para Empresas. Atualmente é coordenador da pós-graduação em Marketing Digital da Universidade Autónoma e dá aulas em diversos sítios, nomeadamente no IPAM, na Escola de Estudos Avançados da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, na Católica, no IAD e na Universidade Europeia. É formador do Ateliê Digital da Google, da Lisbon Digital School, da Formula School, da Academia da Associação Portuguesa de Anunciantes e da Fábrica de Startups. O André vive e respira marketing, como ele próprio diz. Adora partilhar conhecimento nas suas multiplataformas de comunicação, o site, as redes, a newsletter, podcast, no seu canal de YouTube, enfim. É sempre bastante generoso nestas partilhas e, para mim, ele próprio já é uma marca. André, vou começar por sobre este tema que decidimos em conjunto, sobre o marketing digital não existir. Confessaste-me que é assim que inicias as tuas aulas, na pós-graduação de marketing digital. A sala costuma ficar vazia? Não fica vazia, eu acho que é um milagre que eu ainda continuo a dar lá aulas, porque as pessoas estão numa pós-graduação de marketing digital. Portanto, vir um professor perguntar o que é marketing digital, ouvir algumas opiniões e depois eu vou agora dar a minha opinião. Marketing digital não existe. É qualquer coisa que é disruptivo, no mínimo. Mas, enfim, eu tento, obviamente, argumentar a favor disto, que eu acredito piamente. E eu falo nisto há anos e anos e anos. A primeira vez que eu falei nisto foi publicamente, foi no Social Media Day. Já não me lembro, há muitos, 10, 11, 9, não sei, muitos anos mesmo. Tenho que ir ver com o Pedro Caramês qual é que terá sido a data, mas foi há muito, muito tempo, que foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação só a falar nisso, que era para mais do que tudo alertar, e é o que eu tento fazer também nas aulas, que mediante os caminhos que as pessoas querem fazer em termos profissionais, há escolhas que são muito, muito importantes. E quando alguém diz que trabalha em marketing digital, não quer dizer que necessariamente faça marketing. E isso são dois mundos que nós temos que separar muito bem, porque marketing é marketing. Quando alguém diz que trabalha em marketing digital porque faz SEO, ok, trabalha dentro de atividades que obviamente estão incluídas no marketing, mas não é marketing, é longe disso. Era o mesmo que antigamente, quando alguém trabalhava em publicidade, quer dizer, quem fazia as anotações de quais eram os lugares, as horas, as roupas, isso tudo, trabalhava em publicidade, não era publicitário, não é? É exatamente a mesma coisa que acontece agora, porque alguém que queira trabalhar em marketing para evoluir em termos de carreira dentro de um departamento de marketing, de uma empresa, forçosamente tem que ter uma base de marketing. Não precisa necessariamente ter tirado o curso em marketing, que há fantásticas pessoas, fantásticos profissionais de todas as áreas que vêm a dar ótimos profissionais de marketing. Aliás, é algo muito interessante, é ver como é que o marketing depois é muito aglutinador de
e tudo serve, portanto, alguém que vem de psicologia, de sociologia, de filosofia, de gestão, enfim, dos cursos de ciências, que são coisas importantes, mesmo de matemáticas, muitas pessoas acabam por descobrir o bichinho do marketing e acabam por enverdar depois por essa carreira, e absolutamente fantástico, porque até lhes dá uma visão completamente diferente graças a toda a sua educação, não é? A base, mas tem que ter ali alguma coisa que vá fundamentar tudo isto, que é o quê? É um estudo de marketing, e isso é absolutamente essencial. E quando eu digo isto, para separar então as águas do que é marketing e do marketing digital, eu digo que marketing digital não existe efetivamente porque existe marketing. Depois há atividades que são digitais, não digitais, enfim, offline, online, temos canais, temos meios, temos tudo isso, mas marketing é o fio condutor de tudo isto. Se não houvesse marketing, não havia nada disso. Sim, de facto o digital é um canal, não é? Agregou-se aqui à palavra marketing, mas o digital é essencialmente um canal, como de antes também não havíamos falado de marketing televisivo. O marketing é marketing e isso pressupõe a definição da estratégia e a definição da marca, e depois a marca comunica, hoje em dia, em múltiplas plataformas. Não, e importantíssimo que o faça, que é a marca e que vai falar para todos os lados, tudo que se fala de omnichannel, importantíssimo, mas os consumidores não veem diferença, porque é a marca a falar e é isso que querem, é uma voz, depois que ouvem por diversos locais diferentes. E a mesma coisa deve ser a postura de quem trabalha nesta área e da própria marca também. Tu, qual é que achas que é o maior perigo de se olhar para o marketing agregado a um canal e não com uma visão holística e estratégica para a marca? Já para falar de uma coisa engraçada, que é a própria organização da empresa e como as pessoas se dão lá dentro. A coisa melhor que eu ouvia era quando se criava um departamento de marketing digital dentro da empresa, que depois, ainda para mais, muitas vezes não tinha relação direta com o departamento de marketing, e pior ainda, eram ambos depois patrocinados, não é? Tinham pessoas dentro da empresa de áreas diferentes que patrocinavam ambos as atividades, portanto, que não gostavam uma da outra, muito provavelmente. Quer dizer, cria-se uma guerra interna maior muitas vezes do que aquela que existe, tanto a parte comercial e a parte de marketing nas empresas que não conseguem fazer o merge entre as duas. E para fora, porque como não há marketing digital, também não há um consumidor digital ou exclusivamente digital. Não querem saber. Cria-se uma coisa que é, e que tu falas muito, é uma bandeira, sempre que te ouço ou que te leio, tu tocas numa palavra chamada consistência. É uma palavra muito tua. Claro, extremamente importante. E de facto olhamos para o marketing canal a canal ou de forma isolada ou em silos até internos na própria organização, cria uma inconsistência na marca, porque não há uma marca que tem um comportamento digital, que tem um comportamento diferente offline, etc. Portanto, é a mesma marca e vai ser vista pelas pessoas como sendo a mesma marca. Se não tem comportamentos iguais, não é? Onde quer que seja o meio, isso é um problema, uma dissonância cognitiva, não é? O cliente não quer saber, é aquela velha conversa da pessoa chegar à loja, não, mas isso é no online como? Mas não é a vossa marca, mas são outros que gerem isso, é outra empresa, não, é a mesma, mas nós não conseguimos fazer isto, ou então não podemos aceitar a devolução porque foi comprado ou na loja ou online ou isto ou aquilo, e a pessoa... Eu não quero saber, eu sou cliente, eu quero falar com vocês, quero que me resolvam esta situação, não me interessa como é que vocês estão organizados, não quero o vosso organograma, nem como é que são os processos, não estou interessado nisso. E essa é a visão que têm que ter, obviamente, as marcas quando se apresentam ao mercado, porque é assim que os clientes os vão ver, não querem saber, querem ter uma solução, um problema resolvido, ponto. É verdade que o marketing digital, ou o marketing no canal digital, sendo absolutamente correta na afirmação, veio abrir as portas da comunicação a muitas marcas que antes não o faziam. Não é? Sem dúvida. De antes tu, para comunicar, tinhas que ter um grande investimento, portanto tinhas que estar muito estruturada, uma estratégia muito firme, grandes investimentos em marca e, portanto, não vais para um anúncio de televisão sem ter muito claro quem és, com quem queres falar, o que é que queres vender, como é que diferencias, quais são os teus benefícios. Nem fazia sentido, porque muitas coisas eram locais, não é? Nós só temos canais nacionais, tirando o Porto Canal, mas enfim, a maior parte dos nossos canais são nacionais, portanto nem fazia sentido para muitos negócios, mesmo que tivessem capacidade de investir, de estar a fazer uma coisa em que depois o negócio é muito confinado a uma só região. Sem dúvida, portanto trouxe a possibilidade de segmentação e de produtividade do ponto de vista do orçamento. Mas o ponto que eu ia dizer é, talvez isto tenha tirado rigor na preparação para a comunicação, porque se eu posso criar uma marca e abrir uma página no Instagram, eu própria, hoje, de forma, enfim, muito acessível,
talvez isso me faça partir imediatamente para a ação, sem antes fazer então essa definição estratégica da marca, sem me preparar, sem ter o meu discurso, sem estudar a concorrência, sem entender as tendências. Não achas que isto nos abreviou, esta acessibilidade abreviou alguns passos que são, diria, vitais? Acho e concordo plenamente com o que estás a dizer. A questão é que eu mesmo assim prefiro este cenário agora, com todos os problemas, do que o outro cenário em que estava muito mais limitado. Absolutamente de acordo também. Completamente o acesso ao mercado, a podermos fazer, a comunicar com o mercado. Mas pelo menos todos têm eu acho maior que igualdade de há muitos que vão eventualmente abrir os olhos e perceber, depois de muito trial and error, que realmente têm que ter ali os fundamentos, que é o marketing. Lá está, é que não é as ações. Claro que existe marketing digital, que existe marketing que é feito sobre canais digitais, obviamente, e que nós precisamos ter especialistas para fazer isso, como antes era necessário já. Tínhamos a pessoa que escrevia o copy, tínhamos o criativo e todas as outras posições dentro de uma agência para fazer tudo e mais alguma coisa. Sempre aconteceu, continua a existir agora. Temos que ter alguém para fazer SEO, depois teremos alguém que é gestor de tráfego, especialista em gerar tráfego, seja lá para onde, os dos websites, os das redes sociais, os do email marketing e sei lá, mas quantas tarefas e profissões é que podem haver no meio disto tudo. Nós temos que ter esses especialistas, mas o que eu digo é que não estão necessariamente a fazer marketing, estão a trabalhar para o marketing, sim. Mas as empresas precisam de ter a tal base que estavas a dizer. Tudo o que faz parte dos essenciais de marketing, de definir quem é o público, quem é que são os nossos objetivos, a diferenciação, o posicionamento, o unique selling proposition, tudo isso, mesmo a parte toda das buyer personas, a brand persona, que é importantíssimo e que ninguém fala nisso, enfim, por acaso tenho feito até algumas publicações nesse sentido, que também ninguém fala nisso, que é essencial, que é a essência do que é que aquela marca é. Não se pensa menos ainda os negócios mais pequenos. Porquê? Porque não existe uma educação de marketing em Portugal. Não estou a dizer que se devia começar a aprender na escola, não, é culpa das próprias pessoas que não se preocupam. E isso é o que eu diferencio principalmente o que é ter negócios em Portugal e o que é ter negócios noutros países, como os Estados Unidos, Inglaterra, mesmo o Brasil. Isso é o que eu vejo que é a maior diferença. Nós, o negócio, focamos muito em ter o bom produto, fazer bem o que quer que seja daquela tarefa. Somos péssimos a colocar aquilo no mercado, péssimos. O nosso marketing e comunicação comparam-se entre as grandes empresas, comparam-se e estão taco a taco com qualquer outra de qualquer país das grandes. Nada a dizer, há investimento, fazem. O problema é daí para baixo e nós somos tudo daí para baixo. A maior parte é PMEs e não é nos M's, é nos P's. Não é nem sequer nas médias empresas, é nas pequenas empresas. E não há vontade de marketing nessas, nunca houve. Até porque muitos negócios foram passando por alguém que tinha um aprendiz, o aprendiz começava a saber fazer e um dia pensava, porque é que eu estou a trabalhar para ele e a ganhar o que ele me quer dar, em vez de eu estar a trabalhar para mim e eu receber o que quiser cobrar dos meus clientes. E grande parte das empresas era assim que iam nascendo, do nosso tecido empresarial. Por isso não tinham ali aquela fábrica de conhecimento, de gestão, exato, tudo isso de marketing, e acontece exatamente a mesma coisa, porque eu o que vejo noutras empresas pequenas de outros locais é que eles sabem que, como a concorrência também é muito grande, eles sabem que ou fazem ou morrem. E têm que comunicar de uma maneira ou de outra e enfim, não precisam de um plano de marketing de 500 páginas, obviamente, não é um negócio pequeno, mas precisa ter ali uma visão, porque isto tem que estar tudo alinhado, porque senão depois, quando vamos chegar à parte de, ok, o que é que vamos planear fazer? Vamos fazer por fazer e não está alinhado com absolutamente nada. Sinto muitas vezes esse frenesim. Eu acho que também é cultural, acho que tens muita razão nesse ponto, que é, eu acho que nós em geral fomos educados a fazer, e as empresas, portanto a empresa é fazer, trabalhar, volume, e o marketing requer alguma maturação, algum tempo, pensamento, evolução, e às vezes não se dá tempo para isso, e então vamos já fazer e vamos tentar. Depois, se não der, logo se vê, não é? É um bocadinho assim. Mas olha, fantástico que estás a dizer isso, porque uma das coisas que eu digo é realmente quais é que são as etapas que nós temos que olhar quando dou aulas, a parte de análise, depois de planeamento, de execução e depois, obviamente, de ir olhar para os resultados.
E esta parte de análise e de planeamento estão colapsadas uma na outra e é o menos possível e na maior parte das vezes é quando estamos a fazer, é a execução. E depois ver resultados, esquece, não é? Depois esquecemos de dizer qual era o objetivo, portanto quando virmos os resultados logo criamos o objetivo, não acontece? Obviamente é um problema enorme e um dos conselhos que eu tenho dado e que tem sido seguido em alguns casos e com bons resultados, muito bons resultados, é menos, mas muito melhor. Porque quando estamos a fazer uma análise qualquer para solucionar um problema, sou de marketing, portanto penso nestas questões como problemas, quando estamos a analisar uma situação qualquer, leva tempo. Leva tempo. E o tempo não é só do tempo necessário para nós conseguirmos analisar todos os dados e tudo o que temos, seja quantitativo ou qualitativo. Não, o tempo também é para nós conseguirmos assimilar tudo isso. E isso demora. Demora, não é só, ok, li tudo, ok, passei, percebi. Sim, não, é aquelas coisas que as pessoas depois vão fazendo as conexões aos poucos. E depois, mesmo na fase de planeamento, que nunca podemos nos desligar completamente da parte da análise, obviamente, não é? Essa é que vai alimentar as justificações todas para nós tomarmos as decisões do que é que vamos fazer. Temos que estar sempre a olhar para trás. Para quê? Para estar a olhar para o nosso problema e para o objetivo, para ter certeza que a peça que nós vamos encaixar resolve esta situação, leva de um ao outro, resolve o problema chegando ao objetivo. E aí há mais ligações que nós conseguimos fazer ainda. Portanto, temos que estar a revisitar tanto o problema como o objetivo para ir ajustando, porque de vez em quando chegamos a certas conclusões ou temos novos dados que não tínhamos inicialmente quando tomámos a decisão. Este é o problema, este é o objetivo. E tudo isto é um processo que demora e que é preciso tempo, e é preciso tempo para refletir, e se for uma equipa então ainda mais tempo porque não é só as verdades a que cada um chega, é as verdades conjuntas depois a que essa equipa de trabalho também chega, e é preciso esse tempo. Sem esse tempo estamos a fazer, sempre a correr atrás do objetivo e obviamente não vamos ter bons resultados. André, tu há bocado dizias que falavas da questão cultural e que a maior parte dos empresários em Portugal não tem essa cultura de marketing. Achas que há alguma coisa do nosso lado, profissionais de marketing, que nós possamos fazer também para melhorar isso? Eu acho que há muita gente a fazer coisas bem. Acho que um problema que existe é que há muito poucas pessoas a falar de marketing. Há imensas pessoas a falar de digital e eu sei porque me incluo no meio dessas também, porque enfim, nós temos que dar ao público o que o público quer, não é? E obviamente é fantástico se eu falar imenso sobre marketing e estratégia e tudo, se eu não tiver ninguém para comprar os meus conteúdos, ou seja, para os consumir, não interessa, porque depois não vou estar a ajudar o meu negócio, que é baseado até muito e está muito alinhado até com produtos que eu tenho, que acabo por ter relacionados com digital, que é o da formação e esse tipo de coisas que são mais do que tudo nestas áreas. Mas eu acho que faz falta haver pessoas a falar mais sobre marketing, bases de marketing, isso seria importante. E depois, o outro lado nós não conseguimos controlar, que é as pessoas quererem esses conteúdos e perceberem, ok, isto é uma lacuna que eu tenho que perceber isto, porque se eu não perceber isto eu vou ter muita dificuldade em conseguir avaliar o que me estão a propor fazer, porque em termos de ação dentro de uma campanha qualquer digital, seja ela qual for, pode fazer sentido, mas em termos de, quando está alinhado com tudo o resto que a empresa está a fazer em termos de marketing, pode não fazer sentido nenhum. E é preciso saber isso, porque senão as peças não ligam, isto tudo é um puzzle, não é? Sim, é verdade que tens toda a razão em que há poucas pessoas a falar, acho que é muito bom ponto. Eu acho que há também alguma dificuldade de expressão em quem fala, ou seja, nós em geral, e eu incluo-me nisso, esta classe de marketeers, nós não somos fantásticos a comunicar e a simplificar e a falar para não marketeers, ou seja, entendemos perfeitamente entre nós, e eu sinto muito isso, mas não temos o discurso afinado para quem não é de marketing. Tento todos os dias combater isso e não dizer palavras que mais ninguém entende e explicar as coisas de forma simples, mas sinto muito isso. Nós, os marketeers, eu acho que como qualquer classe, tem o seu
o seu lingo. Exatamente, e isso também não ajuda, porque não percebo, aquilo parece-me complexo. Quando tu dizes a palavra estratégia, metade da audiência se afasta, tu dizes, complicado, demorado, caro. Verdade, eu costumo dizer muitas vezes, se a palavra estratégia complica, tire da frase. E portanto acho que nós também temos que ser mais a falar de marketing e temos que falar de forma mais clara. Eu sinto muito isso. Sim, é verdade. E uma coisa também que estou a pensar agora, a maior parte das pessoas, por exemplo, que fala de digital, fala porque é o mercado que está a acontecer, obviamente, mas não vem de marketing. Portanto, também naturalmente não iriam falar deste tipo de fundamentos mais importantes, ou então falam, mas enfim, tu falas muitas vezes, André, vejo muito isso no teu discurso. Eu tento falar, mas é porque eu também me tento posicionar, nada disto é por acaso, eu também me tento posicionar de maneira diferente. Aliás, eu digo que faço marketing e marketing digital. Meto marketing digital porque me sinto forçado e compelido a fazer para o mercado perceber, ok, é interessante porque é o que está na berra agora, mas senão eu diria só que faço marketing, pronto, e depois chega-me. Nós somos ótimos também a adotar, as pessoas em geral, a adotar tudo o que é novo, não é? Marketing digital, bom, vou fazer um curso, vou estudar, vou ler. Marketing, se calhar está cá há mais tempo, como já não é novidade. Mas a culpa é nossa, das próprias pessoas que são de marketing, que nós gostamos imenso, como sabemos que new is always better, yes. Não é? Como dizia o Barney, e como dizemos isso, nós somos os primeiros a querer inventar uma expressão nova, muitas vezes para designar exatamente a mesma coisa, mas só para mostrar que é novo. Vou dar um exemplo que vem da minha área. Durante muitos anos, eu já tenho alguma idade, e durante muitos anos se falava sempre na questão do above the line e o below the line e essas coisas, e toda a gente andava a procurar a linha, e quem era below the line não via linha nenhuma, e os outros queriam por força manter-nos debaixo de uma linha que não existia. Pronto, isso era uma coisa que era o mesmo de digital, não digital, e querer separar as coisas. Who the hell cares? Nós queremos é vender produtos. Se eu tiver que ter porta a porta, é porta a porta. Se for mandar um mailing, se for fazer televisão, rádio, outdoors, não me interessa, é vender produtos. E havia essa guerra do below the line e o above the line. E as agências queriam isso para se diferenciar. Não, nós fazemos publicidade a sério. Os outros são os tipos da mail order, nós fazemos publicidade a sério, não é? Televisão, rádio, quer dizer, imprensa, assim, umas coisas. O budget maior é aqui para este lado. Sim, é basicamente era o que isso significava. Quando de repente as bases de dados começaram a ser importantes para muito mais pessoas do que somente a mail order, não é? Dos que vendiam à distância, das Redutes e desses e outros mais antigos, que entretanto não vou referir porque já ninguém sabe, mas as seleções e esses todos, quando começaram a ser importantes, e houve clientes dos anúncios que começaram também a pedir isso, eles ficaram ali com um berbigacho, quer dizer, o que é que eles vão fazer? Então andámos a dizer mal disto que não era o que nós fazíamos durante anos, e agora de repente nós vamos dizer que fazemos também porque eles nos estão a pedir, e então o que é que se inventou? Marketing relacional, que é muito melhor do que marketing direto. É a mesma coisa, mas é muito melhor do que, porque é relacional. Marketing direto, obviamente, sempre foi relacional, não é? Sempre foi a mesma coisa, não é? Era trabalhar uma base de dados o melhor possível e fazer refletir isso nas segmentações que estávamos a fazer, nas peças de comunicação que estávamos a fazer, e mandar para que ter um máximo de relevância possível. Não é nada diferente do que marketing relacional ou interativo, que também tentaram colar e tudo mais. E é o quê? É as pessoas de marketing a dar um nome novo a uma coisa para mostrar que isto é novo e fresco, e agora é que é bom. E nós fazemos isso, por isso é que é tanto esta coisa, hoje em dia menos, mas disto do marketing e o marketing digital, e não, isto não é offline, não é isto, não é analógico, é digital, é diferente, e hip, eu quero vender, eu não quero saber seja qual for o canal. Sim, vender, criar marcas, criar experiências, não é? Deixar uma marca, isso? Sim, eu sou completamente agnóstico em relação aos meios. Se for tudo digital, ótimo, eu estou feliz. Se for tudo não digital, eu estou feliz na mesma, e muito provavelmente em quase 99% das situações vai ser um misto das duas, com mais de uns ou menos de outros, mas vai ser um misto das duas. André, há bocado quando conversávamos um bocadinho em off no arranque, estávamos a comentar que para algumas gerações vai ser o que é novo, e o que começa a ser novo, tu já começas a sentir isso, é o físico, é receber alguma coisa no correio, porque isso para algumas pessoas mais novas e nunca aconteceu. Como é que estás a ver isso? Estás aí nesse meio e és agnóstico, como tu dizias, tu tens seguramente aí uma visão isenta
Eu sei que não, isenta não é de certeza absoluta, que eu sou muito deste, assim, parte claramente interessada. A questão é que nunca vai voltar a ser as quantidades, os volumes que nós estávamos a falar antes, não é? Nós, por exemplo, continuamos a fazer na Direct Media, continuamos a fazer mailings, não é? Físicos, direct mail. Não espero alguma vez mais alguém me pedir para fazer 100 mil ou 500 mil ou 1 milhão, certo, como nós fazíamos antes, não é? Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Mas há imenso espaço para que se possam fazer coisas giríssimas hoje em dia, com uma capacidade de personalização absurda, que não está a nada atrás do digital. Aliás, o digital é que está a tentar apanhar as coisas que nós conseguimos fazer em print, com dados variáveis ou conteúdos dinâmicos, o que se queira chamar, e é super diferenciador, porque ninguém faz. E temos é que saber escolher, ok, vamos escolher este meio para este grupo de pessoas, vai ver, são os nossos clientes mais importantes, então por isso tem um tratamento especial e tem uma peça que é física, que é tangível, que a pessoa recebe, tem em casa, pôs em qualquer lado, outra pessoa pode ver, isso tem imensa importância. E o que é engraçado é que as mesmas gerações mais novas que não tiveram contacto nenhum com nada disto, respondem, e há vários estudos neste sentido, verdade que são estudos realizados normalmente pelos correios dos diversos países, mas há inúmeros estudos nesse sentido em que demonstra que realmente eles têm uma resposta extremamente positiva a isso. Receber alguma coisa física que tem o seu nome, quando eles nunca recebem nada, ou quanto muito, quando começam a receber alguma coisa pelo correio, são contas, se recebem, não é? Tem um impacto mesmo muito grande. Sim, enquanto o inbox está cheio, a caixa do correio está vazia, até por isso fará a diferença e faz parar. E fica, não é? É engraçado, é diferente. Nós fazemos e sempre fizemos para os nossos clientes algumas coisas dessas que mandávamos, e é sempre engraçado quando vamos a uma reunião a um cliente e vemos no gabinete que eles têm lá as nossas peças guardadas, porque estão personalizadas, não é? De alguma coisa, quer dizer, com tanta coisa que vêm, trabalham em marketing, em grandes empresas, em departamentos de marketing, e guardam aquela peça, é porque alguma coisa lhes disse, não é? Falaste aí na segmentação, é claramente o truque, escolher o canal para o objetivo e para o público-alvo que se pretende, porque também é verdade que o físico é mais caro, esse marketing, essas ferramentas, tens que ser mais seletivo, não é? Mas sim, e hoje em dia os budgets estão muito divididos por várias coisas, mas mais do que olharmos ao custo efetivo que tem, é ver os resultados. Eu não me importo gastar mais se eu for ganhar mais também. É preciso testar, que é uma coisa que ninguém faz, e avaliar realmente os resultados que nós estamos a ter. O que é que me importa? Mandar um mailing que pode ser 10 vezes mais caro, ou 20 vezes mais caro, ou 100 vezes mais caro do que mandar um e-mail, se eu consigo vender com um e não consigo vender com o outro. Não estou a dizer que é o caso, estou a fazer uma coisa completamente teórica, mas isso é que é importante nós considerarmos. Olha, André, nós temos que ser sinceros, apesar de estarmos num sítio fantástico, agora já só se vêem luzes, porque entretanto anoiteceu. Não, mas está linda mesmo. É suposto a walking meeting ser feita a andar, mas hoje o vento trocou-nos um bocadinho as voltas e, portanto, nós passeámos um bocadinho em off, mas agora estamos a fazer esta conversa sentados. Mas como te comentei, nós sempre convertemos os quilómetros destas conversas num donativo simbólico para dar a alguém que tu definas. E queria dizer que hoje não fizemos, e portanto vamos ser absolutamente verdadeiros nisso, não fizemos os 3 km em walking meeting para não ensurdecer as pessoas que depois ouvem o podcast, mas vamos considerá-los na mesma e atribuir a uma associação que tu nos digas em teu nome, enfim, uma pequena ajuda. Diz-nos a quem gostarias que nós fizéssemos este gesto. Eu gostaria de escolher a HELP, que é uma associação que eu apoio há muitos anos e que faz um trabalho absolutamente fantástico em Moçambique a ajudar crianças com material escolar, a construir escolas, enfim, e o que seja necessário. E eles fazem um trabalho fantástico, é daquelas associações de apadrinhamento em que acabamos por ter depois ser padrinhos de uma criança. Não se pode apoiar só aquela criança, obviamente, porque senão as outras não seria justo para as outras, mas o apoio que nós damos depois é dividido pelas diversas que são, e gostaria realmente de poder também fazer esta contribuição extra para eles. Conta connosco, obrigada. É justo também dizer que, apesar de não seres fã de corrida, disseste que se fosse para apoiar até faríamos isto a correr, portanto, faríamos o dobro dos quilómetros. Obrigada por isso, André. Nós estamos a terminar. Queria-te perguntar
Com quem é que tu gostavas de fazer uma walking meeting? Com quem é que gostavas de conversar nestes moldes? Com quem? Com o Ogilvy, era giro. Gostava, para manter assim o assunto em marketing. Há muitas pessoas interessantes, felizmente, algumas já não estão connosco, outras felizmente ainda estão, mas sempre me senti muito fascinado por ele. E seria sem dúvida nenhuma um gosto poder conversar um pouco e perceber um pouco mais o que é que ele pensava, e mais do que tudo ouvir histórias de como é que foi criar, não é? Porque nós agora recriamos, eles criaram, não é? Montaram um mundo que não existia. Terminamos assim o 8º episódio do podcast Walking Meeting, hoje com o André Novaes de Paula a falar sobre o facto de o marketing digital não existir. Obrigada a quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenha ouvido ténis calçados e a caminhar connosco. Obrigada e até ao próximo episódio.